Esta pregação é uma espécie de um complemento à passada, não exatamente uma continuação. A passada terminou com começo, meio e fim. Mas essa é um complemento. Inclusive, nós vimos na pregação do domingo passado que Deus é detalhista, foi o nosso assunto. E abrimos um pouco a lente para essa questão do detalhismo de Deus e vimos que Ele é detalhista no ato de criar, no sustento e no conhecimento íntimo das suas criaturas, na execução do plano de salvação, no andar do seu povo, no caso Israel, no Velho Testamento, e a Igreja, agora no Novo Testamento. E que terminamos com a aplicação prática de que o crente deve se lembrar desse nível de detalhe a que Deus se apega quando pensar no comportamento, na sua obediência ao que Deus manda, que você irá prestar contas a esse Deus tão detalhista. Foi a aplicação prática que nós fizemos. E eu fiquei, então, no final da pregação, eu fiquei de fazer hoje mais uma aplicação, ou, dizendo de outra forma, de tirar mais uma lição. Esta até eu disse que seria um pouco mais fina, ou um pouco mais profunda. É que o detalhismo de Deus, ele coexiste ao lado de uma outra característica. Ele é super sensível. Poderíamos até dizer que o detalhismo de Deus é consequência da sua sensibilidade extrema. Tanto que a pregação passada eu coloquei como título Deus, o super detalhista, e a de hoje, Deus, o super sensível. São pregações que falam deste tema, não seguindo um texto apenas. A mesma Bíblia que fala do detalhismo de Deus também registra essa sensibilidade. E sabermos disto, e estarmos lembrados disso, melhor dizendo, porque nós sabemos, acho que não vem nenhuma novidade aqui, né, no que eu vou dizer, mas estarmos lembrados disso vale ouro para quem deseja, de fato, se relacionar melhor com Deus. Saber que Deus é sensível, muito sensível. Eu quero ver duas facetas dessa sensibilidade, só que opostas, como dois lados de uma mesma moeda. O primeiro é que, ou a primeira faceta é que é fácil entristecê-lo. Na época do profeta Samuel, já no final do exercício do ministério desse profeta, que foi profeta e considerado o último juiz de Israel, na série dos juízes, o povo pede um rei. Coitado, Samuel tentou colocar como substituto ou substitutos dele 2 filhos. Mas não deu certo, porque os filhos de Samuel não eram corretos, não lembravam de longe o pai, então não agradou o povo e o povo achou estranho, esquisito aquilo,
aquele arranjo de Samuel, e disse: não vamos querer assim. Aliás, já que estamos aqui nessa crise, ou nesse impasse, vamos ficar igual às outras nações? Vamos ter um rei entre nós, não mais esses líderes que nós chamamos de juízes, e que são dirigidos diretamente por Deus, como se Deus não, estando Deus na direção direta do país, não tinha rei. E os juízes eram tanto quanto, assim, posso dizer, informalmente colocados lá. Deus selecionava um juiz e botava ali, ou até juíza, no sentido de sexo feminino. E quando eu digo juiz aqui, não é no sentido judiciário que nós conhecemos um juiz, é no sentido mais geral do termo, em que era alguém que dava os vereditos, mostrava o rumo, um instrumento na mão de Deus, na condução do país, condução essa que era feita pelo próprio Deus, diretamente por ele, uma teocracia é o que era. Aí o povo chegou e disse: Samuel, não, nós queremos agora um rei mesmo, como qualquer nação da terra. E aí nós vamos ler 1 Samuel capítulo 8 e vamos ver um Deus muito sentido. Primeiro Samuel 8, de 1 a 7. Quando Samuel ficou velho, estou em 1 Samuel 8, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. O primogênito se chamava Joel e o segundo se chamava Abias. Eles foram juízes em Beceba. Porém, os filhos de Samuel não andaram pelos caminhos dele. Ao contrário, inclinaram-se à avareza, aceitavam subornos e pervertiam o direito. Então todos os anciãos de Israel se congregaram e foram falar com Samuel em Ramá. E eles disseram: veja, você está ficando velho e os seus filhos não andam pelos seus caminhos. Por isso queremos agora que você nos constitua um rei, para que nos governe, como acontece em todas as nações. Mas Samuel não gostou dessa palavra, quando disseram: dê-nos um rei para que nos governe. Não é nem a questão que ele não gostou quando falaram dos filhos dele, mas quando disseram: queremos um rei. Então Samuel orou ao Senhor, e o Senhor disse a Samuel: atenda à voz do povo em tudo o que lhe pedem, porque não foi a você que rejeitaram, mas a mim, para que eu não reine sobre eles. Deus chamou para si a rejeição. E a palavra rejeição é forte. Uma das grandes causas de pessoas desanimadas, depressivas, de muito baixa estima, de complexos e tudo mais, um dos grandes motivos é a rejeição por alguém importante para aquela pessoa durante a sua criação, durante o seu crescimento, ou já mesmo em fase mais adulta, mas é algo muito, muito dolorido para cada um de nós. Provavelmente que não diz, mas Samuel se sentiu rejeitado, colocou isso diante de Deus, ou pelo menos o plano de Samuel foi rejeitado, quando disseram assim não. Estive tanto tempo à frente deste povo, inclusive o próprio discurso de despedida de Samuel é belíssimo, mas depois de tanto tempo liderando o povo, ele vem com uma ideia, parece que não muito boa, mas foi uma ideia dele e finalmente rejeitado, em suma. Aí Deus diz: não, Samuel, o rejeitado
em última análise, é claro que Samuel foi rejeitado também, pelo menos o plano dele. Mas antes disso, ou mais importante do que isso, Samuel, mais na base das motivações, Samuel, não é uma rejeição pessoal a ti somente. Mas antes de tudo, rejeitaram foi a mim. Então vemos um Deus aqui sentindo o peso e sentindo uma agressão sobre a sua pessoa. E eu fico pensando na quantidade de pessoas neste mundo que têm a mesma atitude de rejeitar a Deus porque não querem que Deus reine sobre eles. Essa rejeição a Deus foi por causa do estilo que Deus tinha adotado quanto à condução dos destinos da nação, do dia a dia das nações. Então, a escolha, o desejo de ter um rei foi diretamente uma forma de protestar e de rejeitar, não querer que ele nos governe. Mas então, quem é que vai governar vocês? Um rei. Mas Deus é Deus, o privilégio, a única nação do mundo que poderia dizer que era dirigida pessoalmente naquele sentido. Claro que Deus controla tudo, sustenta tudo, mas nesse sentido de um governo, ele não tinha um representante, ele não tinha um intermediário, não tinha um rei, que a Bíblia chama de ministro de Deus. Não, era direto. O tamanho da honra que eles tinham lá. Não, queremos que um homem mesmo nos governe. Deus, não. Muitos hoje, milhões, bilhões, rejeitam simplesmente esta ideia. Eu ser governado por Deus? Não. Muitos até admitiriam ter um Deus, sim, para pedir coisas, para arriscar receber dele uma boa vida na terra, ou para uma boa vida futura, os que creem numa pós-vida. É interessante ter um Deus assim, crer num Deus desse, a quem recorre em momentos de grande crise. Até que é bom. Mas quando são advertidos ou pensam, não, quer dizer que eu vou ter que ser governado por este Deus que vai me dar as coisas, que vai me dar uma vida eterna, que vai me dar isso, vou ser governado. Não, aí não. Então, na base da forma de que muitas pessoas reagem com relação ao chamado do Evangelho, ao convite de Deus, vinde a mim e tudo mais, na base está isso, rejeição ao governo de Deus. Mas eu quero fazer uma aplicação, que eu acho que é melhor ainda do que aqueles que não aceitam ou que não querem ser dirigidos por Deus e recusam a salvação que Ele oferece através de Cristo, porque nessa salvação está incluída, sim, a condição, a ideia de ser governado por Deus. Não, essa condição eu não quero, então rejeito. Mas eu queria lembrar mais daqueles que são crentes, que de fato são salvos em Cristo, que aceitaram, sim, a condição de serem governados por Deus, admitiram. Israel era o povo de Deus na época, dentro do contexto, então é melhor comparar hoje com os crentes, que é o povo de Deus na terra. E o fato é que muitos crentes rejeitam a absoluta soberania de Deus na própria vida. É chocante dizer isto. Pode parecer até uma contradição de termos.
um crente, um discípulo de Cristo, rejeita o governo de Cristo na sua própria vida. Eu tive coragem de colocar aqui, não sei se vocês notaram, rejeito a absoluta soberania de Cristo na própria vida. Aceitam um pedaço, uma parte, mas realmente não abrem o coração de uma maneira tal de dizer, eu vou aceitar o governo total. Pastor, dá para dizer isso traduzir isso de uma maneira bem prática? Sim. Eu vou seguir à risca, ou tentar seguir à risca o que a Bíblia ensina. Porque falar, não, eu vou aceitar o governo de Cristo, você aceita muito, aceita pouco, talvez seja um pouco vaga essa expressão ou esta ideia de aceitar o governo de Cristo. Vamos colocar de maneira bem prática, muito mais mensurável, é dizer assim, as coisas, os rumos que a Bíblia ensina. Pouco práticos, muito práticos, teóricos, teológicos, mas, seja como for, orientações da Bíblia, ensinos da Bíblia. Você vê a relação dos dizimistas da igreja. Você olha e pensa, que pena. Muitas vezes, não sempre, mas em algumas fases da igreja, sempre vai ter uma certa tristeza dos líderes da igreja e eu não estou entendendo, não, o quanto Deus deseja que a igreja seja sustentada pelos próprios irmãos que compõem a igreja. Não estão entendendo, não. Aí chama o irmão ou irmã e se conversar, vai ouvir muito provavelmente algo como, eu acho que é muito importante, sim, mas... Está aqui, irmãos, olha, nos últimos 6 meses, a gente vê que um dízimo do irmão, 2. Como é isso? O que está acontecendo? Isso não está convencido da importância do dízimo? Estou convencido, sim. Sei que é. Mas, esse mas, ele é de um tamanho que quando a gente para pensar, ele é gigantesco, porque por cá, esse mas significa assim, eu não ajo como se eu estivesse convencido da importância que a Bíblia dá à questão do dízimo, o dízimo entre aspas, 10%, ou um valor proporcional, que não é exatamente 10%, eu não vou entrar nesse mérito, aliás, acho que vocês sabem a minha posição, já falei várias vezes sobre isso, mas não importa, a contribuição proporcional, frequente, de cada membro da igreja à própria igreja, contribuição financeirista que eu estou chamando de dízimo, com ou sem aspas, não importa isso aqui agora. Mas a enorme necessidade para funcionamento da própria igreja disso, a Bíblia deixa claríssimo, não é uma opção, é uma obrigação que Deus colocou sobre os membros de uma igreja. Então, quando um crente diz assim, eu acho que é importante, mas eu não tive o aumento que eu esperava, isso aqui, aquilo lá, e tem várias motivações. É a mesma coisa de dizer, o governo que eu aceito de Cristo na minha vida, ele parou aqui. Essa parte aqui, ele não me governa, não. Sou eu. Eu estabeleço o critério das minhas finanças e se vai ou não sair um dízimo esse mês ou não. Não, esse mês não vai não. No outro também não. No outro também não. No outro vai. Melhorou e tal.
passou esse problema, aquilo outro, e ele está ditando, ele está se autogovernando quanto a esse assunto. Então pode dizer quantas vezes quiser, eu levo a sério, eu sei que é assim. Sabe, cadê o governo de Cristo para fazer com que você baixe a cabeça e siga, em vez de mas? Eu não estou falando em dinheiro aqui hoje, não, é um exemplo que eu citei. Envolvimento nos cultos da igreja, prioridade em ir para as programações, a igreja, para aquilo que a igreja providencia, especialmente os cultos, uma escola dominical, a riqueza de uma classe, a escola dominical, nas pregações, na comunhão com os irmãos. Não, eu acho, aí você chama o irmão. Irmão, aqui, ó, nós temos 12 cultos por semana. O irmão, a média do irmão, eu digo que isso aqui é teórico, porque nós não fazemos levantamento de quem vem aos cultos e não vem, não. Quanto aos dízimos, sim, até para a questão de organização e podermos assumir compromissos financeiros, isso é diferente. Mas não temos levantamento de quem vem e quem não vem, mas de uma maneira geral, claro, os pastores têm a obrigação de estar atentíssimos a isso. Aí se chama, vai ser parecida a conversa, muito parecida. Eu reconheço, é muito importante. Não deixei de vos congregar. E é óbvio a importância, no caso de Israel, as obrigações da época, da lei, das festas, das presenças e tudo mais. Não temos isso no Novo Testamento, mas, claro, a vida do crente, a centralização da vida do crente é em torno da igreja e participando, e comungando, e ensinando, sendo ensinado. Tudo está ali, a base. O trabalho fora daqui é uma extensão do que o crente aprende e vê e se estimula aqui. Claro que aprende em casa também, estuda em casa, ora em casa, mas o ensino que é feito de maneira formal aqui, de púlpito, de classes e tudo mais, ou em grupos pequenos, não importa. Não, pastor, não precisa perder 5 minutos me mostrando a importância de me envolver com a igreja. Não precisa. Não, porque eu tinha feito aqui um estudo bíblico para lhe mostrar que é importante. Pastor, francamente, eu sei, eu conheço. Ah, você conhece a importância. E concordo, claro que eu concordo. Por que seria que o irmão tem se envolvido com 30% dos cultos da igreja? 20%, 25%, 40%? Por quê? Bom, aí começa. Bom, é o seguinte. Eu não estou dizendo que aí depois disso venha uma desculpa amarela, ou seja, esfarrapada, uma motivação falsa, inventada. Não. Também tem. Tem de todo jeito. Tem uma mistura grande. Uns são mais razoáveis naquilo que justificam, ou que justificariam, do que outros e tal. É uma mistura. Mas não deixa de ser o seguinte: isso tudo é a parte de doença, de absoluta falta de condição, direi isso. Mas acaba sendo mais ou menos assim. Nas minhas prioridades, de como eu vou aplicar o meu tempo, nos momentos de culto da igreja, de programação forte da igreja. Quando eu faço programação, não é só um jovem na mocidade, uns casais nos casais, não, é das principais, das mais importantes. Então, na minha maneira de ver, eu tenho o nível das minhas prioridades e o culto está entrando aí de uma maneira que o resultado é esse aí. 30%, 40%, 50%, 20%, sei lá. É isso aí, o resultado é isso aí. Tirando doença e total impossibilidade. Viagem, é óbvio. Mas não sendo, aí fica assim, mas então não é porque... O crente não vai dizer, geralmente, a pessoa que é convidada a
falar um pouco, porque essa ausência e tal. Ele não vai explicar desse jeito. Não, eu reconheço que a minha prioridade não está tão alta. Não vai, não. Não tem perigo que ele não vai. Ele vai dizer assim, os meus obstáculos são grandes. É isso, aquilo. Aí vai falar em filho, vai falar em emprego, vai falar em distância. Como eu disse, muitas coisas razoáveis, perfeitamente razoáveis, outras nem tanto. Mas quando é interessante que se observa que um outro crente ao lado tem os mesmos tipos de características de idade, de família, de filhos, de circunstâncias, de distância à igreja, ali, e o percentual daquele irmão é 100%, 90%, 80%, 95%, lá em cima. Mesmo as mesmas circunstâncias que levaram aquele irmão a dizer, eu não venho por isso. Aí o outro tem as mesmas circunstâncias, pelo menos até certo ponto, que ninguém tem as circunstâncias idênticas, claro, mas observa-se que, parece que tem alguma coisa além disso. Não é só os quilômetros que o odômetro do carro marca, não. Não é só o tempo que o trabalho se encerra, não é só a quantidade da idade dos filhos, parece que tem coisa além. Ou mais dentro do que isso aí. Porque é curioso. Assim, ninguém daquela faixa ou daquelas circunstâncias aproximadas estaria vindo. Então, a maneira de dizer, nesse ponto, Deus não me governa. Eu vou aos cultos que eu acho que devo ir, e que eu acho razoável ir, e que eu estou muito disposto fisicamente a ir. Estou cansado? Não vou. Estou com um pouquinho de dor de cabeça? Não vou. Aqui Deus não entra, não. Não é levar o filho, dar trabalho e tal? Não vou. E isso aqui? Não vou. Eu me governo nessa questão. Talvez muitos não tenham nem pensado nisso, no tamanho que isso significa, e Deus olhando diz assim, você está me rejeitando, você está rejeitando o que eu estou dizendo através da minha palavra. Você está colocando os próprios limites e traçando os seus próprios rumos para assuntos que eu deixei claro nas minhas escrituras, que para mim são de altíssima importância, e você não aceita. Não aceita, mas que coisa, não aceita. O que eu posso fazer para você aceitar isso? Se sacrificar nesse sentido, dar duro nesse sentido, engolir um pouco certas circunstâncias. É a refeição mais tarde, é o filho que vem dormindo dentro do carro, acordando enjoado dentro do carro, eu não sei, são 1000 circunstâncias, mas Deus olha e diz, é por isso que você não vem. Você não tem um costume, você traçou um rumo. Vamos olhar em anos, é um rumo, você traçou um rumo, uma estrada. Você abriu a sua própria estrada com relação a dízimo, dentro daquele exemplo, a envolvimento com a igreja, dentro do outro exemplo, amar o próximo como a si mesmo. Você não está tratando aquela pessoa dentro da minha ordem de amar o próximo como a si mesmo. Mas como assim mesmo é demais, eu não consigo, mas não vejo nem você tentando. E dizendo para mim, e eu vendo sinceridade no seu coração, Senhor, eu estou tentando amar aquele meu inimigo, como eu amo a mim mesmo. Eu estou tentando, tu estás vendo, eu sei que tu estás, me ajuda. Outra história. Não, isso aí eu não... Pessoa que me trata assim, eu trato assado. Eu trato dessa forma. É aqui, comigo é assim, pois é. Vai ser assim o troco. Um momentinho. Isso é amor? Não, porque para. Isso é amor? Como Jesus Cristo mandou, isso é, de fato, amar o próximo como a si mesmo, ou tentar, pelo menos, tentar amar o próximo como a si mesmo, ou é uma declaração de rejeição ao governo de Deus
nesse particular, e dizer assim, não, o meu relacionamento com as pessoas, eu vou dizer como é que vai ser. Tudo bem, não se preocupe não, tem uma alta dosagem de Bíblia. Tem, claro, eu sou crente. E é mesmo, eu estou falando agora para crentes. Sou crente, já aceito o governo de Cristo na minha vida. Ótimo, muito bem. Mas aqui não dá. Mas sabe o que é, pastor? É que eu tenho um gênio muito forte. Entendeu? Se eu não conhecer o meu pai, minha mãe, os meus irmãos, o meu avô, porque o senhor não sabe com quem é que eu luto. E daí, aí lá vem explicações. Lá vem explicações. Então, essa pessoa que tem um gênio muito forte, uma dificuldade muito grande, um coração meio amargurado, tudo, vai ter dificuldade. Eu sei que vai ter. Ninguém cumpre a ordem. Tem 100%. Ninguém aceita o governo total, absoluto de Cristo na sua vida, em cada detalhe das Escrituras. Ninguém aceita, não. Porque um pecado que você praticou já prova que você não aceita. E o pecado, grande parte deles, é que você quer cometê-los. Ah, porque a carne é fraca, eu não aguentei, sim, mas você quis. Tinha alguém com um revólver apontado para o seu ouvido? Tinha não. Por que você fez? Então você quis pecar. Certo, que é a carne e tal, mas pecado, a maior parte das vezes, é consciente. Então é uma prova de que você rejeita a Deus naquele ponto específico que você pecou. Então, tudo bem, todos nós rejeitamos de uma certa forma, até um pouco que seja, o governo pleno, total. Nosso ser interior, nosso homem salvo, nosso espírito que é de Cristo, quer intensamente ser absolutamente cordato e obediente a Cristo, mas nossa carne nos impede muitas vezes. Ok. Mas uma coisa é um pecado ali, outro acolá, em que você, quando viu, já tropeçou e tem o caminho bíblico de resolver, inclusive, que é confessar a pessoas que, porventura, tenham sido prejudicadas pelo seu erro, defeito, confessa a Deus, tem os caminhos ali e vai tocando. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de costumes de meses, de anos, talvez de décadas, que traçam o jeitão de um crente. Igreja, aliás, eu vai ser membro da igreja, diga aí na Bíblia, hall de membro e tal. Tem algumas indicações, mas eu não vou ser membro de igreja nenhuma. Ah, não vai não. Não, vou não. Membro de igreja nenhuma. Eu vou na igreja, boa, escolho com carinho, sabe? Aí eu vou uma, depois vou a outra, depois vou outra, depois vou outra. Tenho amigos em todas elas e tal, respeito muito, gosto muito, mas não vou fazer parte de uma certa igreja. Não vou. Vou exercer meus dons numa certa igreja local. Não vou. Isso é autogoverno. É um outro exemplo. Você está se autogovernando. Obedeça às leis do seu país, até onde possível. Falei isso outro dia, quando falei em Eclesiastes. Obedeça à autoridades e às leis que elas fazem. Ah, mas como é que eu vou fazer um negócio desse? Obedecer às leis feitas por corruptos, a maior parte, interesseiros e tal. É isso aqui. Para. Deus mandou obedecer? Você aceita o governo de Deus? Então, siga. Nisso aqui, eu não sou muito bom em aceitar isso, não. Pois é. Quase como um estilo de vida. Estilo de vida. Agora, obedecer à lei, como eu disse, não tem aqui não tenha desobedecido, e não pode desobedecer daqui a pouco de novo, quando for atravessar um sinal vermelho, 1 hora da madrugada, por algum motivo, num lugar perigoso. Ah, lamento muito, lei. Tudo bem, tem motivação, é razoável. Embora seja até perigoso falar nisso, para não dar ideia que se incentiva a desobedecer. Não é o caso, lógico. Mas o pior é quando o crente diz assim, imposto, não pago. Proporcional ao que eu ganho, não pago.
Não pago, está resolvido. Como é? Aí Deus diz, a César o que é de César, a Deus o que é de Deus, cumpra as suas obrigações, como é a declaração de imposto de renda desse ano, é assim. Vai ser assim. Ah, mas eu não aguento pagar tanto imposto. Aí começa. Não, porque os impostos são abusivos. Você ouviu? Por que aumentaram agora o imposto? Por isso, porque o presidente, porque o Congresso, porque aquilo outro. Ai, está cheio de motivos, e explica. E que é um dos países com mais alto índice de taxas de impostos do mundo. E isso e aquilo, e Deus olhando. Pague seus impostos. Não pago. Irmãos, eu sei que não dá para imaginar um crente olhando para Deus dizendo assim, não pago, e Deus dizendo, pague, e você diz, não pago. Mas entenda que o resultado é absolutamente o mesmo, entendeu? O mesmo. Depois de 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos que você já tem idade para declarar suas rendas, e você não está pagando, e por causa disso, por causa daquilo, e vai explicando. É a mesma coisa de dizer para Deus, não pago. Agora, não me pergunte por que Deus não diz assim, pois você vai falir completamente para você aprender e você não ter R$1 para ter comida, quanto mais para pagar imposto, seu desobediente. Então, eu vou quebrar a sua empresa, eu vou lhe demitir de 5 empregos seguidos. Por que Deus não faz isso? Não me compete. Nenhum de nós faz esse tipo de pergunta. Claro que ele poderia pensar em responder de alguma maneira, a misericórdia dele, lições que ele tem para nós depois. Eu não sei, eu não vou entrar nisto. O que eu vou dizer é o seguinte, motivo ele teria de sobra, para dar uma chamada num crente em que, ano após ano, ou década após década, se comporta nessas áreas todas, já estou bem na 4º ou no 5º exemplo. Porque se eu não desse exemplo nenhum, isso está me custando a pregação quase toda, mas se eu não desse exemplo nenhum, e dissesse assim, pois é, o povo de Deus rejeitou Deus para reinar sobre eles. E o que não é crente rejeita o governo de Cristo sobre a própria vida. Pois é. Irmãos, aceite o governo de Cristo sobre as suas próprias vidas. Aí você vai pensar, já aceitei. Eu acho que você nem perdeu 1 minuto com isso, se não fosse esse monte de exemplos aqui, reais. Todas essas questões aqui, eu já, obviamente, encontrei no pastoreio. Todas. E continuo encontrando. Apesar de não estar mais nem envolvido com a questão já da membresia e administração da igreja, como vocês sabem, é a pregação mesmo. Mas faço parte, né? Eu converso muito com o pastor de administração e membresia e sei, aí a gente diz assim, é típico. Pois é. Então, se não fosse os exemplos, infelizmente, eu acho que você não iria perder muito tempo, não. Nem tentando se identificar como alguém que rejeita o governo de Deus em uma área da sua vida, ou várias áreas da sua vida, de uma maneira insistente, quanto mais repetitiva, frequente, como eu disse, não é um pecado você desobedeceu Deus aqui e ali, e tentou, e confessou e tal, e toca para frente. Não. Aí quando vem os exemplos, pode ser que você diga, Existe alguma dúvida nas Escrituras sobre disciplina física de filhos? Existe alguma dúvida na Bíblia sobre isto? Que o sistema de Deus é a vara? Pode colocar em cinturão, em chinelo, o que for, atualmente, mas algo que provoque dor física na criança. Existe alguma dúvida? Não, mas é o seguinte, porque os psicólogos atualmente, e a nova
comunidade científica internacional, que é uma expressão bonita para você colocar como preâmbulo de algum tipo de desvio ou algum tipo de desobediência a Deus. É porque a comunidade, a ciência, eu vejo isso aqui, então, ou sei lá por que motivo, já repito, tem muitos motivos. Seja como for, é assim que você está fazendo em casa com seus filhos, mas, pastor, em 2021, você vem me perguntar se eu faço isso aí, selvagem, de bater no meu próprio filho, e tal, e tal. Vamos conversar, meu irmão. Aliás, você é crente mesmo. Porque não sou, tá certo, não vou duvidar de jeito nenhum. Mas a rejeição que você está fazendo a Deus na sua vida está muito clara neste ponto. Estou falando agora dos filhos. Aí tem o outro, tem o outro, tem o outro. Aí já, não sei se você já está pensando, eu acho que o meu já está passando de 3. É bom o pastor parar de dar exemplo aí, porque eu já estou um bocado. Não sei. Nem tenho interesse em saber se você está precisando disso ou aquilo, lhe acusar. Não. Eu estou tentando lhe ajudar e me ajudar, como crente que sou, falho também, claro. Aprender o que há de se aprender daqui. Não andeis ansiosos com o vestir de amanhã, com o comer de amanhã. Pastor, é muito difícil isso aí. Eu sei. Você já percebeu alguns fatores que contribuem para essa sua ansiedade? Acho que meus negócios. Minha renda. Meus negócios significa minha tentativa de ter renda, negócio ou empregos ou coisa assim, minhas fontes em que eu tenho alguma renda, as coisas estão muito duras, muito caras, muito difíceis, eu tenho tantos filhos e tal. Opa! Então você identificou que não está seguindo mais a ordem de Cristo para não ficar ansioso, reconhecendo que a quantidade de energia ou de tempo ou de preocupação que você está dando a um certo assunto, no caso do exemplo, as suas finanças, a sua renda, ou coisa assim, isso está atrapalhando. E por isso você está infringindo isso. A maneira de resolver isso foi indo para um profissional, e conversando, e talvez até alguns remédios e tal. Pode ser, não sou contra os profissionais, da mente, remédios quando necessários, de jeito nenhum. Mas antes disso, será que o crente poderia resolver estas questões mais complexas sem recorrer tão rapidamente à parte profissional, chamando profissional assim, de uma maneira mais simplória, assim, ou eu vou abrir mão de algumas coisas da minha vida. Então, 3 empregos, estou me matando desses 3 empregos, fisicamente, mentalmente, eu estou angustiado, ansioso. Vou abrir mão de um, vou ficar com 2. Vou ter mais tempo de lazer, tempo para dedicar ao estudo que eu sempre quis, de história cristã, ou teologia, ou seja, essa vez eu vou aceitar concorrer no hall de candidatos da igreja, eu vou servir, eu vou ver o que vai acontecer, mas eu vou tomar uma providência para que essa tua ordem seja cumprida na minha vida. Não está sendo, eu reconheço, e nem sei se vai ser nunca, porque eu tenho uma ansiedade, sou ansioso mesmo, não sei, mas eu vou te mostrar que eu vou levar a sério essa tua recomendação. Sabe por quê? Porque eu quero que todas as tuas ordens, tudo que significa o teu governo na minha vida, sejam para valer. Então, eu vou tomar esse passo de fé e vou examinar, vou verificar, peço a tua ajuda, de repente, nem é esse o problema, é um outro, não sei, mas veja como é diferente o andar de um crente que faz
gestão de ter o governo de Cristo sobre a sua própria vida, daquele outro que diz assim, infelizmente, eu preciso mesmo dos empregos para poder viver, afinal de contas, como é que eu posso ter 2 carros, como é que eu posso isso, apartamento de milhões e tal, eu preciso de... Aliás, eu estou procurando, eu vou ser franco mesmo, eu estou procurando, é o 4º emprego. Mas, meu irmão, andeis ansiosos com o que você vai vestir, comer e tal. Não, mas é porque... Começa. Aí lá vem o mais, de novo. É porque ele é desculpas. Vamos dizer, os motivos, admitindo que alguma, porque a ideia de desculpa pode ser pejorativa, no sentido de que não é válido, que é invenção, que... Vamos até tirar. Vamos botar as justificativas. Algumas muito fracas, quase reais. Aí essas aí são desculpas mesmo. Mas muitas vezes é razoável o que você argumenta. Trate isso. O importante é ele ver que você está preocupado, ligado, concentrado em Senhor, me governar. Eu não quero outro governando a minha vida, eu não quero um rei, como as outras nações queriam lá no tempo de Samuel, não. Eu não quero o dinheiro controlando a minha vida. Eu não quero o lazer, eu não quero meus filhos, eu não quero o meu patrão que me acorda de madrugada ou liga 5 horas da tarde de domingo para eu sair correndo para o lugar. Mas o culto, ele sabe que eu sou crente, não importa. Vá! Então, eu não quero mais ser governado por nada ou ninguém, por criatura nenhuma. Eu quero ser governado 100% por Cristo em todas as áreas da minha vida. Pastor, isso é meio complexo, sabia? Então pensa que é fácil dizer eu quero ser governado em todas as áreas da minha vida? A vida tem muitas áreas. Pois é. E por que você acha que a gente insiste que você venha ouvir as pregações? Porque as pregações tratam de coisas complexas. Tratam de cada área dessa ao longo do tempo. As aulas abrangem tudo isto. Seus estudos em casa, o pastor só fala em ouvir pregação, estudar a Bíblia, orar, pregação. Se não for assim, não vai nem entender quais são as áreas das suas vidas, da sua vida que estão em desafino com o fato de que você diz que quer que Deus lhe governe. Será mesmo? Se você se surpreendeu com a quantidade de exemplos que eu dei aqui, e se surpreendeu com que talvez você esteja incluído em alguma área, você se auto-encontra em algumas áreas, talvez seja uma maneira de mostrar, está vendo? Você não está pensando, refletindo, mergulhando na profundidade que precisa na palavra de Deus para enxergar essas coisas. Essa parte da minha vida está bem, essa aqui não está, essa aqui está péssima, vou ter que consertar essa assim, essa assim, essa assim. Vou conversar com Deus sobre isso, eu vou anotar isso aí. Talvez segunda-feira eu vou falar sobre esse problema, terça-feira eu vou falar sobre esse problema. Por que não? Quando você vai falar com o seu diretor, o seu chefe, você não marca, não bota na sua agendazinha lá os motivos, ou ele marca para falar com você. Agenda. Você tem agendado falar com Cristo, com Deus, sobre as áreas da sua vida que estão em falha? Tem que tratar isso com Deus. Eu tenho que tratar. Tem que tratar. Vai fazer assim com o seu chefe. É desigual. A maneira como nós tratamos as coisas dessa vida, muitas vezes são com mais seriedade, mais temor do que as coisas com que nós tratamos a nossa relação com Deus, gente. Com Cristo. E na base disso tudinho está, de fato, a questão do governo de Cristo na sua vida. Não é uma coisa que você assume por assumir. É crente? É. Então, isso aqui está resolvido. Porque não vou perder nem tempo, porque eu sei que ele é totalmente governado por Cristo. Não. Então, na prática, esses crentes terminam seguindo por uma maneira própria em algumas áreas da vida e Deus fica em segundo plano. Sim, são crentes que adoram a Deus, sem dúvida. Mas
sem abrir mão de certas coisas ao seu próprio gosto. Uma adoração muito deficiente que eles fazem de Deus. Então, é bom, nesses momentos, lembrar que estão tratando com um Deus ultra detalhista, como já vimos semana passada, e ultra sensível, o que estamos vendo hoje. Já estou vendo que vamos ver na próxima semana também, que é longe. Ultra sensível. Você acha que ele não sabe o motivo pelo qual você não deu o seu dízimo de 3 anos e 5 meses atrás? Você acha que ele não sabe o percentual da sua frequência na igreja, envolvimento aqui, na última década? Você acha que ele não reage, ele não sente, cada vez que você o coloca no segundo plano? Cada vez, Samuel, rejeitaram a mim de novo, Samuel. Como, Senhor? Ali, aquele crente lá da igreja, Luz do Mundo. Está me rejeitando de novo. Aí por quê? Porque deu prioridade para um passeio, para umas férias, alguma coisa, uma ausência de alguma forma, um descanso maior, levar os filhos para um parquinho, ou sei lá o quê. Olha aí, deram prioridade. Então, eles não estão doentes em casa, com febre, no hospital. Não. É porque não quiseram mesmo. E ainda mais tem 2 cultos, eles estão alegando, tem 2 cultos, eu vou 1. Para quê? Os 2 não falam de Jesus? Os 2 falam de Jesus. Uma vez um senhor disse para alguém, uma crente, uma senhora crente, e um dos motivos pelos quais não vinha ao culto é que já sabia de tudo. O não crente não se entregou a Jesus Cristo na sua vida, mas já foi a muitos cultos, já frequentou muitos, até se identificou a uma certa época como convertido, tudo, mas é muito repetitivo. Muito repetitivo. Jesus salvou, derramou o sangue dele pelos pecadores, aceite Jesus, se confesse e tal. Velho Testamento, Moisés, Abraão, tal, a turma toda aqui dali. Pessoa inteligente, com boa memória, boa cultura. Ele pega bem. Outro dia eu desafiei a uma outra pessoa, esse é ateu mesmo, para dizer, diga aí o plano da salvação. Eu digo, não diz, digo, pois diga. Fiquei assim, disse todinho, o plano da salvação. E por que você não adota? Porque eu não acredito em nada disso. Você perguntou se eu conheço, eu conheço. Eu não acredito em coisa nenhuma disso aí. Mas eu conheço. Então, é muito interessante esse tipo de situação que muitas vezes acontece, em que a pessoa realmente sabe de alguma forma, mas não pratica, não vive aquilo, e acha que já sabe tudo. O crente não deixa o diabo lhe enganar, meu irmão, minha irmã. É muito repetitivo. Tem 2 cultos. Eu escolho um. Então, o que falar de Jesus de manhã, eu não ouço à noite. Mas o mesmo Jesus. Pecado. Vamos falar muito de pecado, certamente, no culto de manhã. E na noite também. Então, eu ouço da noite. Ou o contrário, não. Bíblia, palavra de Deus, né? Não é palavra de Deus? Pois é. A palavra de Deus e tal. Por quê? Orar pelos meus irmãos, junto com eles próprios lá, para quê? Ora em casa. Eu tenho uma lista da igreja. Eu tenho até as fotos de cada um. Então, para quê? Não precisa. É muito repetitivo. Outro dia, os meus filhos, genros, riram que estavam comigo na praia. Vamos tomar um banho de mar. Aí eu disse, vou não. Por quê, papai?
Ah, porque eu já tomei muito banho demais da vida, eu sei como é. Riram, me gozaram à vontade, claro, e eu disse de propósito, que eu sabia que com a reverência deles hoje, né? Respeitosa, e eu gosto disso, vieram de cima mesmo. Aí depois, o papai agora não faz mais as coisas que já fez, então não vai comer mais não? Embora não disseram isso. Eu já sei como é o culto. Eu já fui tanto culto. A pregação. Você sabe quantas pregações já ouvi na minha vida, pastor Mauro? Eu contei outro dia, mais ou menos. 1.500. 800. É muito, né? Para que tanto? Eu não preciso mais aprender tanto. Eu já conheço um bocado. Sem arrogância. Sem arrogância. Não estou sendo arrogante. Sou doutor. Não. Eu sou um pobre coitado. Aí se rebaixa, né? E o diabo gostando. Eu estou com esse aqui na mão. Eu digo isso com toda humildade. Eu já ouvi 1.000 pregações. E olha, se fosse 5.000, era a mesma coisa, porque eu sou tão limitado, minha memória é tão curtinha, ou a minha inteligência, ou isso ou aquilo. Ainda explica, pelo lado de humildade dele, eu sou tão frágil, minha saúde, e tal. Explica que é uma beleza. Não resolveu nada. Na base está dizendo assim, já conheço, não faz muita diferença a mais. Rejeição a Cristo. Talvez eu poderia ter botado, em vez de Deus, o supersensível, crente, o rejeitador de Cristo. E não é comigo, não. Vou pedir botar assim, né? Alguns crentes, eu já expliquei, somos todos. Se formos olhar para o aspecto absoluto, somos todos. Tudo bem. Mas não é o sentido que eu estou dando, então muitos são. Vou ficar nessa primeira parte, em que eu coloquei que é fácil entristecer a Deus, no sentido de que ele é tão sensível que uma intenção nossa, uma atitude nossa, um gesto nosso, mexeu com ele. E é curioso que certas pessoas, quando tem que pedir perdão, né? Crentes, inclusive, não toleram pedir perdão. Olha, a nossa carne não gosta de pedir perdão, nossa carne, em princípio, não gosta, mas não é desculpa. E alguns conseguem razoavelmente bem, outros não conseguem quase de jeito nenhum. Mas chega um ponto em que não aguenta mais, aí vem. Se você se sentiu... Quando você ouvir um pedido de perdão que começa com si, já fique desconfiado. Pode ficar desconfiado. Vem aí um pedido de perdão meio fajuta. Pode vir. Às vezes não, mas geralmente. Se você se sentiu, se você já sabe que ele se sentiu, faz tempo, ele disse nos seus olhos, uma semana atrás, você já sabe disso tudinho. Mas é difícil pedir perdão. Se você se sentiu assim, tal, me perdoe, eu não sabia que você era tão sensível. Aí vem a ideia de sensível de uma maneira negativa. Você está se ferindo com muito pouco. Você não deve falar assim nem com o irmão ou com um desconhecido com o qual você pisou o pé mesmo sem querer. E ele disse, ui, ai, que sensibilidade. Você não fala assim, nesse tom. Cuidado para, sem querer, você não está falando assim com Deus. Ou pensando, ele é sensível demais, eu não tenho como agradá-lo, e vai desculpando, mas eu vou ter que machucar um bocado a sensibilidade de Deus, eu não consigo dar conta de tanta sensibilidade. Então, cuidado com esse tipo de rumo, trate isso com ele. Senhor, faz mais presente no meu coração, pelo teu Espírito Santo, quando eu mexo com a tua sensibilidade, quando eu firo a tua sensibilidade. E na questão dos irmãos, ou alguém que você precisa pedir perdão, respeite, em princípio, respeite a sensibilidade dos outros. Sim, eu sei que tem pessoas hipersensíveis. Todo mundo nós temos exemplos de extremos, de exagero. Então, tem pessoas exageradamente sensíveis, não podemos colocar isso para Deus, que Deus é perfeito em tudo, claro. Mas aqui, tirando de lado desses excessos,
Há pessoas mais sensíveis e menos sensíveis, respeite a sensibilidade delas, que para elas, se elas estão sendo sinceras, de fato elas sentiram aquilo como algo que o agrediu. Então, quanto a Deus super sensível, aceite isso, trate isso com Ele e procure ferir as sensibilidades dele o menos possível. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos ajude em todas essas coisas colocadas aqui. E que estejamos sempre muito atentos para a Tua sensibilidade e dentro do que foi tratado na questão da sensibilidade, no caso, sensibilidade de ser rejeitado. E parece, com um pouquinho de reflexão, e infelizmente a probabilidade de nós te rejeitar é alta em muitas áreas da vida. Pois nos ajuda a nos submeter mais ainda ao governo de Cristo, ao teu governo, ao governo do Espírito Santo na nossa alma. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.